Olá, pessoal! Aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o último elo da cadeia epidemiológica, o hospedeiro suscetível. Pessoal, quem é o hospedeiro suscetível? O hospedeiro suscetível é aquele indivíduo no qual existem condições para que o agente infeccioso venha se alojar e se multiplicar e estabelecer a doença. Então, existe um grupo aí de aspectos funcionais envolvendo o hospedeiro suscetível que permitem que um agente infeccioso se aloje nele. Então, por exemplo, nós sabemos que alguns vírus, eles precisam de receptores específicos nas células, os vírus, de modo geral, precisam de receptores específicos para que eles possam adsorver, para que eles possam se ligar na célula. E o hospedeiro suscetível é aquele hospedeiro que tem um receptor propício a esse vírus vir a se ligar. Por exemplo, eu dei um exemplo de vírus, mas todos os agentes infecciosos vão precisar de alguma coisa que permita, de algum fator que permita o seu crescimento, o seu alojamento dentro de um hospedeiro suscetível. Então vejamos agora alguns aspectos estruturais e funcionais relacionados ao hospedeiro suscetível. O primeiro deles, pessoal, é a pele. Sim, a pele. A pele intacta, normalmente, ela funciona como uma camada de proteção contra parasitos, contra bactérias, vírus, agentes químicos e assim por diante. Na grande maioria das vezes, ela funciona como uma camada de proteção. Claro que existem agentes que são capazes de penetrar na pele intacta. Então, nós temos, por exemplo, a larva migrans cutânea, né? A larva é capaz de penetrar na pele intacta. A Leptospira interrogans, causadora da leptospirose, ela é capaz de penetrar na pele desde que haja aí uma dilatação desses poros. Então, quando a pele está molhada, né, é o que acontece quando a pessoa acaba enfrentando aí uma enchente. Bom, mas se essa pele estiver lesionada, a gente perde essa barreira de proteção, então, contra os micro-organismos. Lembrando que isso é válido para humanos e isso é válido para os animais também. As mucosas, por outro lado, elas são mais fáceis de serem penetradas do que a pele intacta. Então, elas servem como porta de entrada para muitos agentes. Por exemplo, a mucosa oral, a mucosa nasal, a mucosa ocular. Então, elas servem aí como porta de entrada para esses agentes, por elas serem uma camada mais delgada, elas não têm aquela proteção espessa da camada queratinizada da pele, então esses agentes conseguem penetrar mais facilmente. Pessoal, o reflexo de tosse, o reflexo de espirro, eles são mecanismos de proteção das vias respiratórias. Então, para que serve a tosse e o espirro? Elas servem para expulsar micro-organismos, partículas que venham a causar lesão no trato respiratório. Então, eles são um mecanismo de proteção. As nossas secreções também são um mecanismo de proteção, como, por exemplo, a saliva e as lágrimas. Vejam, além das lágrimas ajudarem a remover, então, partículas que tenham entrado em contato com o olho, também podem existir anticorpos, né, nas lágrimas e na saliva para tentar inibir, então, uma possível infecção por alguns agentes que tentem penetrar por essas vias. A saliva, além disso, ela tem algumas enzimas e essas enzimas também auxiliam na contenção de agentes infecciosos. A gente tem outros mecanismos de defesa, como por exemplo a acidez do estômago. Então, alguns micro-organismos eles chegam no estômago e eles não conseguem sobreviver.
Vou dar alguns exemplos para vocês. Sempre que a gente fala de parasito, a gente fala de forma infectante. Então, por exemplo, Giardia. Giardia tem duas morfologias, trofozoito e cisto. Se você ingerir um trofozoito, você não adquire a doença, porque ele não vai sobreviver à acidez do estômago. Ao passo que o cisto, sim. Tudo bem, a gente não consegue descartar, né, a infecção como um todo, mas já nos ajuda bastante a eliminação de alguns micro-organismos causadores de doença. E a gente ainda tem, né, outros mecanismos, como por exemplo o peristaltismo, os anticorpos inespecíficos. Então, o hospedeiro suscetível, embora, né, o nome seja suscetível, ele tem sim alguns mecanismos de defesa contra agentes infecciosos. A idade, pessoal, ela tem influência sobre as doenças que podem acometer um hospedeiro. Então, vejam, quando eu falo numa criança, eu penso em doenças contagiosas, porque essa criança tem uma memória imune muito pequena, porque ela teve pouco contato com o mundo. Então, não significa que uma criança tem imunidade ruim. A imunidade dela é jovem, tem pouca memória. A partir do momento que ela vai entrando em contato com os agentes infecciosos, o sistema imune dessa criança, então, vai armazenando, vai criando anticorpos contra cada um desses agentes e vai armazenando essas informações no seu sistema imune. Ele fica lá com suas coleções de linfócitos B que vão secretar anticorpos contra cada um dos agentes que eles entraram em contato. Mas, à medida então que o tempo vai passando, a gente atinge a idade adulta, que é o auge do nosso sistema imune, e à medida que a gente envelhece, outras doenças vão começar a acontecer. E aí, não necessariamente doenças infecciosas, mas doenças de origem degenerativa, alterações no equilíbrio do organismo, como por exemplo a hipertensão, alterações na homeostase desse organismo, surgimento de neoplasias. Então, isso aumenta quando? Próximo aí da senilidade, próximo da velhice. Existem ainda diferenças de susceptibilidade a algumas doenças em relação ao sexo. Então, se eu perguntar para vocês de cara, quem está sujeito a câncer de mama? Inicialmente, vocês vão responder as mulheres, embora haja aí uma ocorrência ínfima nos homens, mas as mulheres são muito, muito mais suscetíveis do que os homens. Se eu perguntar para vocês novamente, quem está sujeito à infecção pós-parto? As mulheres. Se eu perguntar para vocês, quem está sujeito a câncer de próstata? Vocês vão me responder, os homens. Então, claro que eu mencionei, assim, doenças que são muito óbvias, né? Mas vocês vão ver que existem mais diferenças na ocorrência de doenças entre homens e mulheres. Por exemplo, na mulher, durante a gestação, a mulher fica muito mais predisposta a infecções urinárias. Nós temos outras doenças que ocorrem mais em mulheres do que nos homens. Por exemplo, a tirotoxicose, o diabetes mellitus é mais frequente nas mulheres do que nos homens. A colicistite, a colilitíase, a obesidade, infelizmente, somos mais suscetíveis do que os homens. A artrite, a psiconeurose. Neurose? Quem? Não? É uma brincadeira, pessoal. Mas sim, as mulheres são mais suscetíveis à psiconeurose do que os homens. Não significa que os homens não apresentem essas doenças, eles apresentam, né? Nós conhecemos muitos homens que apresentam diabetes, por exemplo, mas a frequência é maior nas mulheres. Por outro lado,
o homem tem uma frequência maior de úlcera péptica, de hérnia inguinal. Os acidentes costumam acontecer mais com os homens, por exemplo, acidente de trânsito. Embora o homem alegue que dirige melhor do que a mulher, o homem ele é mais destemido. O homem costuma dirigir em maior velocidade. Então, os acidentes acontecem mais com os homens. Se a gente for parar para pensar e eu tô falando em cidades, se a gente for parar para pensar em rodovia, nós temos muito mais homens caminhoneiros do que mulheres. Nós também temos, agora em acidentes gerais, sem ser trânsito, nós temos muito mais homens trabalhando em obras, por exemplo, né, em construção civil, do que mulheres. Então, eles acabam se envolvendo mais nesses acidentes graves do que as mulheres. O câncer de pulmão é mais frequente no homem. O suicídio é mais frequente no homem do que na mulher. A cardiopatia arteriosclerótica também é mais frequente no homem. O homem tem mais arteriosclerose do que a mulher. Pessoal, o grupo étnico também tem relação com a resistência ou susceptibilidade de doenças. Então, o grupo étnico é aquele grupo que denota a origem de uma pessoa. Então, pessoas de origem oriental, né? Pessoas de origem indígena. Então, esse é o grupo étnico. Ele costuma dar aí uma ideia de fenótipo pra gente, né? Então, se eu falo para vocês uma pessoa caucasiana, vocês imaginam uma pessoa clara, de pele clara, de olhos claros. Se eu falo uma pessoa oriental, vocês já imaginam uma pessoa de cabelos lisos, de olhos levemente puxados. Então, o grupo étnico, ele dá essa ideia pra gente. Mas não é só isso, não é só feição, não é só traços que o grupo étnico envolve. O grupo étnico também vai nos dar uma memória imune genética. Nossa, o que significa isso? Vejam, pensem junto comigo. Se eu disser para vocês que os europeus são mais resistentes à tuberculose do que os indígenas, vocês vão acreditar? Vou dizer que sim e vou explicar o porquê. Pensem em todos aqueles surtos, né? Aquela epidemia de tuberculose que houve na Europa nos séculos 17, 18, perdão se eu errei a data, mas é mais ou menos por aí. Então, pensem o seguinte, muita gente morreu de tuberculose e muita gente sobreviveu de tuberculose na Europa nesse período. Vocês concordam comigo que houve uma seleção natural? Antes do momento em que fosse criado o antibiótico, né, foi realizada uma seleção natural, então só os resistentes sobreviveram. Por isso, os descendentes deles já são geneticamente resistentes à tuberculose. Quando a doença entra em contato com um grupo indígena que nunca viu, que nunca teve contato com essa doença anteriormente, eles não sofreram seleção natural no passado. Então, eles não carregam mecanismos de resistência contra essa doença. Então, eles são mais suscetíveis. Observem que existe uma memória imune genética, né, hereditária, e não é assim, simplesmente porque você herdou anticorpos, não é porque você herdou anticorpos dos seus antepassados, mas porque você já tem uma composição genética que direciona o tipo de resposta imune que você vai produzir quando entrar em contato com esse agente. Pessoal, um outro fator relacionado então com a defesa ou a susceptibilidade do hospedeiro suscetível, é a nutrição. O estado nutricional do hospedeiro suscetível, ele está diretamente relacionado com a capacidade de resposta do sistema imune. Então,
um indivíduo que sofre de desnutrição, ele fica mais suscetível à ação de doenças, principalmente de doenças bacterianas. E isso é válido tanto para humanos quanto para os animais. Então, rebanhos malnutridos, eles acabam apresentando algum tipo de doença, além da própria desnutrição, que não deixa de ser uma doença, né? Não deixa de causar alterações no organismo. Então, pessoal, só para a gente resumir, suscetível é qualquer pessoa ou animal, lembrando que a epidemiologia é maior do que isso, então, se o objeto do meu estudo é planta, qualquer planta, se o objeto do meu estudo é levedura, qualquer levedura, que não possui resistência, não possui ação do sistema imune suficiente contra um determinado agente patogênico, fazendo com que isso venha, né, a proteger esse indivíduo dessa doença. Então, o suscetível é aquele que, quando entra em contato com o agente, pode ser infectado e apresentar a doença. A susceptibilidade do hospedeiro ela vai depender de diversos fatores. Então, como eu mencionei para vocês, a gente tem fatores que são genéticos. Quando eu mencionei os fatores genéticos, eu dei um exemplo humano, mas tem um exemplo bem legal que a gente pode usar em medicina veterinária, que é, por exemplo, a susceptibilidade a carrapatos em bovinos. Nós sabemos que bovinos de origem europeia são mais suscetíveis a parasitos, carrapatos, eumintos, do que bovinos de origem zebuína. Então, fatores genéticos, outros fatores gerais de resistência e condições de imunidade específica. Então, os fatores gerais de resistência vão entrar aí a nutrição, que eu mencionei para vocês, né? Aquelas características estruturais, como integridade da pele, acidez do estômago e assim por diante. E as condições de imunidade específica para cada doença, pessoal, é o seguinte. Agora, recordando imuno. Nós sabemos que o nosso organismo desenvolve, sim, de uma forma bem básica, dois tipos de resposta diante de um patógeno. Resposta humoral, que é a produção de anticorpos, e resposta celular, que está ligada, então, a células assassinas, né? Então, por exemplo, linfócitos T citotóxicos, células natural killers. Então, de forma bem grosseira, a gente produz imunidade humoral e imunidade celular. O que acontece? Existem alguns agentes que precisam de uma resposta citotóxica para que ele seja eliminado. E aí o organismo animal, humano, enfim, ele acaba produzindo primeiro uma resposta humoral. Então, o que acontece? Dá tempo do agente se estabelecer de tal forma no organismo que depois, por exemplo, se eu estiver falando de um agente intracelular, depois chega num ponto que não é possível mais eliminá-lo do organismo. O sistema imune não consegue mais eliminá-lo. Eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando, que é a leishmaniose. A leishmania em cães, inicialmente ela dispara uma resposta humoral. E aí, ela é um parasito intracelular, chega um momento que não é mais possível eliminá-la do organismo. Nós sabemos que existe uma raça de cães que é resistente à leishmaniose. Essa raça chama Isban Hound. E por que essa raça é resistente? Essa raça é resistente porque eles sofreram uma seleção natural, eles vêm de uma ilha aí em que a leishmania era endêmica, e eles vieram por muitas gerações sofrendo, então, uma seleção natural. E eles desenvolvem agora uma resposta celular contra a leishmania. Então, por isso eles se tornaram resistentes à leishmania, porque eles têm um mecanismo específico de imunidade para essa doença celular, que era o que os outros cães precisariam desenvolver. Bom, pessoal, já mencionei para vocês que existe, então, uma memória celular hereditária, que é herdada através de gerações, que é basicamente isso. Populações que sofreram durante muito tempo com uma determinada doença,
foram sofrendo seleção natural. Então, o tipo de resposta que ele precisa gerar para um determinado agente já é transmitido geneticamente para os seus descendentes, ao passo que a população que não sofreu essa seleção natural não produz o tipo de resposta específico que precisa para esse agente, então ele se torna mais suscetível. Então, resistência é o quê? A gente viu o que é susceptibilidade. A resistência é o quê? É um conjunto de mecanismos corporais que a gente tem que serve de defesa contra quem? Contra a invasão e a multiplicação desses agentes infecciosos aqui, que vão provocar lesões no corpo, né, no organismo. Então, aqui a gente tem um exemplinho que é uma célula apresentadora de antígeno mostrando um antígeno para o linfócito T. Então, para esse tipo de antígeno aqui, o corpo sabe que ele precisa produzir uma resposta citotóxica, uma resposta celular. Então, aquele indivíduo capaz de produzir rapidamente essa resposta celular acaba sendo resistente contra quem? Contra esse antígeno aqui. Quando nós dizemos que a pessoa é resistente contra um determinado micro-organismo, significa que ela está imune contra esse micro-organismo. O que significa estar imune? Estar imune é ter anticorpos específicos contra o micro-organismo ou a imunidade celular específica contra esse micro-organismo. Normalmente, isso advém de uma infecção anterior que essa pessoa sofreu, mesmo que ela não tenha apresentado a doença. Lembrem-se que infecção é diferente de doença. Infecção é quando o agente penetra e se multiplica no organismo. Ela pode ter tido a infecção e ter sido assintomática. E doença é quando ocorre manifestação de sintomas. Então, a pessoa imune, ela tem anticorpos ou imunidade celular, porque ou ela já teve a infecção anteriormente, ou ela foi imunizada, ela foi vacinada contra esse agente. Então, imunidade nada mais é do que o estado de resistência a uma doença devido à presença de anticorpos, né, ou outras citocinas, substâncias específicas que ajudam essa pessoa a destruir um micro-organismo que causa uma doença. Agora, pessoal, uma informação que eu quero que vocês peguem um grifa-texto verde-limão e marquem 5 asteriscos fluorescentes ao redor dele, porque é extremamente importante. A gente tem 2 tipos de imunidade: a imunidade ativa e a imunidade passiva. Então, o que é a imunidade ativa? Imunidade ativa é aquela que foi de fato produzida pelo seu corpo. Você foi vacinado ou você adquiriu uma infecção e você produziu seus anticorpos. Isso é imunidade ativa. O próprio indivíduo produziu a resposta. Então, essa imunidade, ela é duradoura. Ela é duradoura, dura muito tempo. Existe um outro tipo de imunidade que é a imunidade passiva. O que é imunidade passiva? É você receber anticorpos prontos produzidos por um outro indivíduo. Então, isso acontece quando? Isso acontece quando o filhote ou o bebê recebem lá o colostro, o leite materno, que são ricos em anticorpos e essa imunidade ela é de curta duração. Isso acontece também quando, por exemplo, você recebe um soro específico. Um soro antiofídico, por exemplo, foi produzido. Esse anticorpo foi produzido por um outro indivíduo e agora ele está sendo inoculado em você. Então, você está recebendo anticorpos prontos que você não produziu. A imunidade contra esse agente, a duração desses anticorpos no seu organismo é curta. Então, vejam, a imunidade pode ser ativa ou passiva. Ativa quando você produziu o próprio anticorpo.
e passiva quando você recebeu esse anticorpo de um outro indivíduo. Elas ainda podem ser subdivididas, as duas, em natural e artificial. Natural, quando aconteceu de forma natural, não precisou passar por nenhum laboratório, por exemplo. A imunidade ativa, né? Você produziu o anticorpo naturalmente, ocorre quando você tem uma doença. Ou melhor, eu diria, para ser mais específico, quando você tem uma infecção. Você não precisa desenvolver a doença, apresentar sintomas para produzir anticorpos. E ela pode ser artificial, então você mesmo produz o anticorpo, mas é uma imunidade artificial porque você foi vacinado. A vacina é um antígeno que foi produzido em laboratório, passou por um laboratório antes de chegar até você, então é artificial. De novo, a imunidade passiva, o indivíduo recebe esses anticorpos de forma natural, através da barreira hematoplacentária, então, de forma transplacentária durante a gestação, ou através do colostro e do leite, né, após o nascimento. E de forma artificial, quando ele recebe soros, então, soro antiofídico, soro antitetânico, são soros que foram produzidos fora do corpo desse indivíduo, né? Isso passou aí por um processo laboratorial antes de chegar nesse indivíduo. Então, é artificial. É passivo, porém é artificial. Bom, pessoal, e por fim, existe ainda um outro fator que contribui à disseminação de doenças. Esse fator é a acumulação de suscetíveis. O que é isso? Considerem uma comunidade e nessa comunidade eu tenho um número de indivíduos suscetível a uma doença específica muito alto. A probabilidade daquela doença ocorrer nessa comunidade passa a ser alta. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma comunidade onde eu tenho um acúmulo de crianças, né, um agrupamento muito grande de crianças, doenças da infância vão ter maior ocorrência nessa comunidade. Por exemplo, em uma escola infantil. Vou mencionar uma doença para vocês. Uma doença de criança que acomete mais criança do que adultos é a síndrome pé-mão-boca. Onde eu espero que tenha maior ocorrência da doença? Em uma escola de crianças de 1 a 5 anos, que é a faixa mais suscetível à doença, ou em uma universidade? Na escola infantil. Então, por que eu espero que essa doença aconteça mais lá? Porque lá eu tenho acúmulo dos suscetíveis, que são as crianças, tá? Então, toda vez que em um grupo, em uma população, humana ou animal, eu tiver um agrupamento de suscetíveis, é possível que uma doença aconteça mais onde eu tenha esse agrupamento de suscetíveis. Pessoal, o inverso também é verdadeiro. Quanto maior número de resistentes que eu tiver numa população, ou quanto maior número de indivíduos imunizados eu tiver numa população, menor a possibilidade de que uma doença específica ocorra. Então, vejam, se eu estiver falando de vacinação antirrábica, normalmente a gente não atinge 100% de vacinação antirrábica em um rebanho, em um município. Mas, se eu atingir um índice alto, 90%, 88%, já é suficiente para a gente proteger a população canina como um todo. Vejam, se por exemplo um cãozinho vacinado da periferia entrou em contato com um canídeo silvestre que tinha raiva. Esse cão vacinado não adquiriu raiva quando ele entrou em contato com o outro que tem a doença. E aí, se ele não desenvolveu a doença, ele não vai transmitir para um outro cãozinho que, por exemplo, não recebeu a vacina.
um outro cãozinho que seja suscetível. Então, se eu tiver um alto número de resistentes, eu consigo bloquear a transmissão dessa doença antes que ela chegue nos suscetíveis. Isso a gente chama de imunidade de rebanho. É utilizado tanto em humanos quanto em animais. Existe, né, esse tipo de imunidade. Então, se eu tenho um alto índice de resistentes na população, eu consigo não fazer com que o agente não chegue até o hospedeiro suscetível. Bom, pessoal, por hoje é isso. Encerramos cadeia epidemiológica. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.